irmãos, hoje nós vamos conversar e refletir em cima desse tema, sala de espera. Tá? Sala de espera é lugar de relógio lento, porta fechada. Né? Acredito que todos nós já experimentamos esse desconforto. Né? E algumas doem mais que outras, né? Algumas trazem mais desconforto do que outras. E a verdade é que muitas vezes quem está na sala de espera é a nossa alma. Né? Quando nós oramos e parece que nada acontece, ou quando nós oramos, a impressão é que a oração não passa do teto, né? Das paredes. Talvez alguns de vocês estejam nesse momento vivendo essa situação, ao lado de um ente querido que está doente e não melhora, né? Esperando um telefonema com uma resposta, talvez a respeito de uma oportunidade de emprego, vigiando e orando um filho ou uma filha que permanece distante. Em momentos assim, a nossa mente, não é como se ela ficasse sussurrando para nós, não é? Que Deus nos esqueceu, que nada está acontecendo, que nós fomos abandonados. Só que a Bíblia nos ensina a ler períodos como esse de forma diferente. O tempo de aparente silêncio não quer dizer que Deus não está trabalhando. Não quer dizer que Deus não está fazendo o que Ele tem que fazer. E bem da verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, períodos, não é, na sala de espera, são períodos onde Deus trabalha profundamente no nosso interior, trazendo maturidade e transformação. Na Bíblia nós temos um profeta chamado Abacuque, fica aí um nome de opção para quem for ter filhos esse ano. Talvez como eu, a mulher de vocês não deixe, né, você colocar o nome que você queria, mas não custa você tentar, né? Então, um profeta chamado Abacuque, ele também se sentou nessa sala, não é? Numa sala de espera. Ele vivia num tempo de grande injustiça, num tempo muito difícil em Judá. E logo no início do livro nós vemos ele clamando, orando. E a oração dele é uma pergunta, que é: até quando, Senhor? Né? Até quando essa situação vai perdurar? E você continua o livro e Deus responde, mas Ele não responde da forma que Abacuque esperava, porque Cristo não responde a pergunta dele. Então, o drama e a tensão de Abacuque, a aflição de estar naquela situação, e quando Deus aparece, Ele não traz respostas, só vai aumentando. E é nesse momento, então, que Abacuque ele vai para a sua sala de espera. Que no capítulo 2 de Abacuque, diz assim, ele dizendo: eu subirei à minha torre de vigia e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Subirei à minha torre de vigia, ou seja, como uma sentinela, não é? E aguardarei para ver o que o Senhor me dirá ou o que o Senhor irá fazer. Passado um tempo, nós não sabemos quanto, não é, de silêncio, Deus fala outra vez. E para talvez tristeza de Abacuque naquele momento, Deus de novo não traz respostas, não é, às suas perguntas. Mas Deus traz uma direção. Qual a direção? Deus fala para ele: o justo viverá pela fé. E ele sela, não é, essa palavra dizendo: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Em outras palavras, o que Deus respondeu para Abacuque é: eu estou governando, quanto a você, tenha fé. Tipo assim, o meu silêncio não significa que eu não estou fazendo nada, eu não vou me apressar pelo teu clamor. Viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Creia, eu estou governando, não é? Eu sou o Senhor de tudo e de todos, eu estou trabalhando.
No final do livro de Abacuque, e o livro de Abacuque é pequenininho, são 3 capítulos, né? Então, no capítulo 3, você vê que a situação em Judá ela não mudou, continuava ainda muito dura, ou seja, Abacuque ainda estava, vamos dizer assim, na sua espera, mas o coração de Abacuque se apresenta de forma diferente no capítulo 3, ele está de forma diferente. Então, o mesmo profeta que no início começou clamando e no meio estava, a Bíblia fala que ele até tremia, no final ele está cantando. E aí nós temos um versículo que é muito conhecido, que na verdade é um cântico, não é? Que é ainda que a figueira não floresça. Não é? E ele vai continuando e no final ele diz, eu me alegrarei no Senhor. Não é? O ainda que a figueira não floresça é que Abacuque ele entendeu algo importantíssimo que nós devemos entender essa manhã. A segurança dele não estava mais no resultado, nem sua esperança. Sua esperança e segurança se encontrava no Senhor. Se o Senhor está comigo, ainda na espera, eu posso me alegrar. Mesmo que ainda a figueira não floresça. Ou seja, mesmo que a minha resposta ainda não tenha chegado. Na espera, ele encontrou descanso, alívio e refrigério. É assim que nós vamos caminhar essa manhã, tá? Da sala de espera à torre de vigia, aprendendo a ler o silêncio de Cristo como uma oficina onde Ele está trabalhando, no que Ele precisa trabalhar e principalmente em nós, não é? Então, primeiro nós vamos encarar o porquê confundimos, né, o silêncio com a ausência do trabalho de Deus e depois o que Deus nos entrega nesse período de silêncio, nesse período de espera, tá? Então, o problema de confundirmos o silêncio com a ausência. Como eu disse no início, sala de espera é desconfortável, é porta fechada, é um relógio lento, as coisas parecem que não acontecem e rapidamente a tua mente começa a concluir que você foi esquecido, que você foi abandonado. E no nosso caso aqui, quando nós estamos falando sobre a alma estar na sala de espera, rapidamente você conclui que Deus se esqueceu de você, que Deus não ouve suas orações, que algumas vezes você até se pega duvidando da própria fé que você tem. Será mesmo que existe um Deus? Ele está trabalhando, Ele está ouvindo minhas orações? É nesse momento, então, que a ansiedade ela vai aumentando, a aflição, insegurança, elas começam a disparar no nosso coração. E toda a tensão ela só vai aumentando e os questionamentos vão aumentando também. Essa é a experiência de quem está aguardando uma cura que ainda não veio, o desempregado que está esperando a resposta de onde deixou o seu currículo, do pai que está clamando pelo filho que se perdeu e no meio a vícios e tantas outras coisas, não é? Mas veja, Jesus ele disse, né, que estaria conosco todos os dias até o fim. Essa foi uma promessa. Sua promessa está em Mateus, capítulo 28. Isso significa que Deus não abandona e nem se esquece dos seus filhos. Pelo contrário, Ele está com cada um dos seus filhos, cada um de suas filhas, todos os dias. Então, a Bíblia nos mostra que silêncio não é abandono. E nem significa que você foi esquecido, então, muito menos que Deus não está trabalhando, que Deus também está de braços cruzados. Deus está trabalhando a todo instante. Foi assim com Abacuque. Houve demora por um tempo, também houve silêncio, mas durante todo esse período Deus estava trabalhando. Deus estava escrevendo o que tinha que ser escrito. Deus estava movendo o que tinha que ser movido. Tanto nas circunstâncias, quanto principalmente dentro de Abacuque. Porque muitas vezes, externamente, as coisas não mudam, mas se você for transformado por Cristo, automaticamente você olha as coisas diferentes, significa que, para você, aquelas coisas mudaram. Corredor de espera, e talvez você esteja nessa situação, é isso. Deus me esqueceu, aflição, lutando pela fé, não é? Lugar muitas vezes de desconforto, insegurança. Mas veja,
Se Deus nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, Ele está trabalhando por você. É como um médico no centro cirúrgico, né? A porta está fechada, mas por detrás dela Ele está trabalhando. Você está aguardando terminar a cirurgia, mas Ele está trabalhando. As horas que se passam, o silêncio que percorre os corredores, não significa que nada está acontecendo lá dentro. Então, essa manhã, a minha oração é para que você se agarre em Deus, naquilo que Ele disse para nós, na promessa de que Ele está com você e de que Ele está trabalhando na sua história nesse exato momento. Nesse exato momento, Deus está trabalhando. Deus está fazendo aquilo que Ele deve fazer na sua vida. Talvez situações que você ainda nem percebeu que está numa sala de espera. E que essa verdade possa trazer alívio ao seu coração. Se o seu coração está aflito, se você se pega nessas circunstâncias, acreditando que Deus te esqueceu, que a resposta está demorando demais, Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Deus está movimentando as coisas. Silêncio não significa ausência. E Deus diz para nós que Ele nunca nos abandonaria. Ele está conosco em todo o tempo, em todo momento. Então eu te convido a sair desse banco de aflição e, como Abacuque, subir na torre de vigia como um sentinela e a sua espera ser uma torre de vigia. Porque o sentinela numa torre de vigia, ele não controla o nascer do sol. Ele vigia com esperança e certeza. Por quê? Porque ele sabe que o sol vai nascer. Ele tem a certeza no coração dele. Tanto que em Abacuque capítulo 2, ele fala assim: ali esperarei para ver o que o Senhor irá me dizer, ou a resposta que Ele irá me trazer. É uma certeza, é uma esperança com fundamento, e é isso que estabiliza o coração dele. Isso que permite ele sair daquela cadeira de aflição que ele se encontrava, onde ele estava tremendo e aflito, e poder subir, não é? Tomar essa posição de sentinela numa torre de vigia, porque ele conhece o caráter de Deus. Deus é fiel, sua palavra não volta atrás, Deus é amoroso, Deus é soberano, Ele controla todas as coisas deste universo. Então, a espera não é para ver se Deus vai fazer alguma coisa. A espera é com confiança e grande esperança de que Deus já está fazendo alguma coisa. Deus já está trabalhando. E no momento perfeito, a sua glória se manifestará. A resposta irá vir. Olhando de forma bem preto no branco, se Deus controla todas as coisas e nada sai do seu controle, então até o cair de uma folha, Ele tem ciência e é da forma como Ele planejou. Por que nós queremos apressá-lo tanto? Como se Ele estivesse fora de tempo. Ou como se Ele estivesse atrasado. Ou como se Ele não soubesse o que deve ser feito. Deus está trabalhando. Eu sei, talvez não no teu ritmo, na forma que você gostaria, mas é como um agricultor. Nós temos que nos comportar como um agricultor. Você semeia, faz aquilo que te cabe, faz aquilo que está ao teu alcance e depois não amaldiçoa a terra e nem tenta forçar e apressar o céu. Apenas se submete ao processo, ao ciclo. Isso é uma humildade, todos nós precisamos dessa humildade diante de Deus. Aceitar a vontade de Deus e os processos, mesmo quando nós não entendemos. Reconhecer que de fato Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem acesso ao futuro, à história. É importante nós reconhecermos o quanto nós somos impotentes e de fato reafirmar que Ele está no controle da nossa vida. Ele está controlando cada detalhe, cada situação. Nós fazemos aquilo que nos cabe, irmãos. Nós nos esforçamos, oramos, participamos em comunhão com os irmãos, escolhemos com sabedoria, nós semeamos a terra. Nós semeamos a terra. E depois nós aguardamos o processo. A chuva vir, as estações, enfim. Deus fazer o que Ele deve fazer, no tempo certo.
Dessa forma, a nossa esperança não se perde. O tempo deixa de ser carrasco e vira campo de trabalho de Deus em nossas vidas. Diante dessa verdade, então, há uma escolha que todos nós temos que fazer em situações como essa. Como nós vamos esperar? Nós vamos esperar deixando o coração crer que Deus nos esqueceu, com aflição, desespero, com aquele nó no peito, duvidando muitas vezes da nossa própria fé, ou nós esperamos com a certeza de que Deus já está trabalhando naquilo pelo que nós estamos orando, que Deus já está movendo as coisas, que Deus já está lá na frente, não é? Essa é uma escolha que nós temos que tomar nas situações da vida. Porque na vida, constantemente você vai se encontrar em salas de espera. Você vai se encontrar esperando por respostas, esperando que Deus se manifeste. Partindo do pressuposto que Deus já está agindo, e assim nós cremos, Deus está agindo na sua vida, na sua história nesse momento, é importante também nós sabermos que Deus simplesmente não nos larga esperando, não é? Pelo contrário, Ele traz recursos em nossas mãos. Não é? Ele traz meios para que nós possamos esperar. Né? Vou chamar de 4 presentes, que são presença, promessa, poder e alegria. Presença, promessa, poder e alegria. São presentes que Deus nos entrega enquanto nós esperamos. Nós aprendemos isso olhando a própria espera de Abacuque. E se nós podemos ir para o ponto 2, que é a provisão, o que Deus nos dá na espera. Primeiro, presença, tá? Uma das maiores armadilhas que nós podemos cair enquanto nós esperamos, eu vou chamar aqui de prioridade invertida, é que no momento da espera nós ficamos 100% apenas focado naquilo que o Senhor pode nos dar, ou seja, na resposta. E sem perceber, nós perdemos o que Ele tem nos dado diariamente, que é a sua própria presença. A presença de Deus, ela é que dá sentido para qualquer outra resposta que nós possamos ter na vida. Sem a presença de Deus, tudo é em vão. Sem a promessa, sem a vida eterna, do que adianta todo o restante? Então nós perdemos o foco naquilo que na presença de Deus em nossas vidas e nós só estamos, focados no final. Invertemos as prioridades e caímos numa tentação sutil que é usar Deus como meio para alcançar o resultado que nós queremos. Então não se trata mais de Cristo ser o nosso Senhor e Salvador, de ser nosso Pai, mas sim de nós tentarmos manipular Deus para Ele trazer a resposta que nós queremos. Então, grande parte da nossa aflição, quando nós invertemos essa prioridade, é ficar cobrando Deus como se Ele devesse um favor para nós. E no final não é sobre Deus e sobre o projeto dele em nossas vidas e tudo que Ele tem feito para nós, mas é sobre Deus trazer aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Isso é uma armadilha muito perigosa, que todos nós podemos cair enquanto nós estamos esperando. Então, a presença de Deus no silêncio, ela vai alinhando o nosso foco novamente. Para nós irmos percebendo a presença dele em nossas vidas. O Espírito Santo, então, de pouquinho em pouquinho, ele vai substituindo a aflição de nós queremos apressá-lo, de nós queremos ser Deus, na verdade, não é? Nós queremos comandar toda a situação, não é? Para que, enquanto nós esperamos Deus fazer a sua vontade, nós venhamos aproveitar e encontrar plenitude na sua companhia. Como a companhia de alguém que senta ao nosso lado no banco do hospital e facilita aquela espera. O ombro amigo, alguém que lhe traz segurança, calma. A presença de Deus no período da espera nos permite esperar com calma, esperar com esperança, e nos livra dessa síndrome de querer ser Deus. Porque, em última instância,
quando caímos nessa armadilha, de fato é isso. Nós nos vemos como os deuses. Ou seja, não se trata mais do que Deus quer fazer em nossas vidas, da sua vontade, do que Ele está construindo, mas sim da minha vontade, daquilo que eu quero. Então eu começo a apressar a Deus, como se eu mandasse nele, como se Ele estivesse me devendo algum favor. Não apenas apressá-lo para entregar a resposta, mas para entregar a resposta que eu quero, do jeito que eu quero. Esse movimento que nós olhamos aqui em Abacuque, e depois eu quero te incentivar a ler na tua casa o livro de Abacuque, é 3 capítulos, você lê de fato em talvez 6 minutos. Qual é o movimento? Abacuque começa aflito, não é? A oração dele no início é: até quando, Senhor, eu vou ficar nessa situação? Ou eu vou ver essa situação? Ou seja, até quando eu vou ficar sentado nesse banco esperando? Não é? E no meio de tudo isso, Abacuque termina cantando, dizendo: eu me alegrarei no Senhor. Abacuque, ele não passou a amar a espera, não é? Ele passou a amar o Deus que o acompanha e o sustenta enquanto ele espera. Percebe? Abacuque teve a consciência da presença de Deus. A alegria dele é no Senhor e não por conta da espera ou por conta da resposta que ainda não chegou. Ele se alegra no Senhor pela companhia que tem o sustentado enquanto ele espera. Então a presença é o primeiro presente que Deus nos entrega. O segundo presente que Deus nos entrega é promessa. O mesmo Abacuque disse, olha, em Abacuque capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, ó: Deus disse para Abacuque: a visão ainda está para cumprir-se. Se tardar, ou seja, se você achar que demorar, espera. Porque o justo vive pela fé. Por toda a Bíblia, Deus faz promessas. E aqui Deus ele está prometendo. Ele está prometendo o quê? Que a visão que ele tinha para aquela situação ainda estava para se cumprir. Ou seja, iria acontecer. Não é? Se tardar, não é? Se achar que está esperando demais, né? Espera. Creia. Por isso que Cristo fala para ele, Deus fala: o justo viverá pela fé. Creia, tenha fé. Tenha fé na promessa. Eu disse que vai se cumprir. Vai acontecer. Nesse processo, mantenha a fé e espere com fé. Promessa não serve para eu ficar cobrando a Deus. Não é? Para ficar lá todo dia: Deus, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu. Né? A promessa serve para você descansar e manter a sua esperança viva, que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, porque ele prometeu. Então a promessa, ela serve para trazer descanso em meio à luta, porque nós conhecemos Deus, a palavra de Deus não volta atrás, aquilo que ele promete irá se cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ou seja, no meio de tudo aquilo, descansamos de certa forma, por quê? Porque Deus vai trazer aquilo que deve ser trago. Deus vai responder, Deus vai se manifestar. Então, a promessa, ela tira a nossa esperança e segurança nas coisas, nas pessoas, e a coloca em Deus, porque no final foi Ele quem nos prometeu, e é Ele que vai cumprir a promessa. Porque muitas vezes na sala de espera nós começamos a nos desesperar e colocar nossa segurança em pessoas, colocar nossa esperança em coisas como dinheiro. Pessoas enganam, traem, o dinheiro vai embora. E no final das contas, nem pessoas nem dinheiro podem sustentar promessas até o fim. Deus pode, Deus prometeu, e Ele vai cumprir. Então, se nós temos uma promessa de Deus, a nossa esperança está em Deus, naquele que prometeu. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir em nossas vidas a sua promessa. Então veja, promessa não encurta o período de espera. Promessa não encurta o deserto, mas abre um poço no meio do deserto para que você tenha água de beber hoje. Para que você tenha sombra naquele dia. Para que você tenha comida cada manhã. Ou seja, a promessa, ela nos sustenta dia após dia.
Pequenos sinais de que Deus está trabalhando, a coragem que vai voltando, a mente que vai se reorientando, a ajuda que chega na hora certa. Com certeza Deus cumprirá todas as suas promessas. E com essa certeza no coração, perguntas como por que Deus? Ou até quando? Passam para, mudam para quê, Senhor? O que o Senhor está formando em mim? O que o Senhor está pedindo de mim nesse tempo? Não é mais sobre porquê, é para quê. Não é sobre mais uma oração de cobrança, sem esperança e desespero. É sobre entender que aquele que prometeu vai cumprir, porque Ele é Deus, e de que Ele tem propósito todas as coisas. Então, para quê, Senhor? Para que eu estou nessa sala de espera? O que eu preciso aprender? O que o Senhor está formando em mim? Quais são as coisas que o Senhor está mudando de lugar no meu interior? Percebe? Isso é crer na promessa. Isso é crer na promessa. Nas promessas de Deus. O terceiro presente que Deus nos entrega em situações de espera, Abacuque 3,19, ele diz assim, Abacuque aqui dizendo, o Senhor é a minha força. Ou seja, ele já se conscientizou da presença de Deus, da promessa. Então, o que acontece? Agora o foco dele está em Deus. O Senhor é a minha força, é o Senhor que me sustenta. O Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir. E nessa espera, o Senhor é a minha força. A sua presença me sustenta. A tua promessa me traz água de beber, ou seja, acalma meu coração dia após dia, vivendo na promessa. O Senhor é a minha força. Faz os meus pés como o da corça. Mas que é isso? O que ele quer dizer com isso? Deus não trocou o cenário que Abacuque estava. O terreno ainda era de espera. Mas a imagem da corça, com os pés da corça, é o profeta dizendo: Deus me deu o necessário para atravessar esse terreno. O meu pé é como de uma corça. O terreno continua o mesmo. Eu estou ainda na espera. Eu estou ainda aguardando. Não é? Mas Deus me deu o pé como o da corça. Não mudou o terreno, mas agora eu consigo andar nesse terreno. Não é? Ele me deu o necessário para atravessar. Esse poder vem da presença que nos acalma, da promessa que nos orienta e chega no formato de graça para o dia, de cada dia. Força na medida que o caminho pede força. Poder novo, capacidades novas para terminar a jornada. Não é? Trilha de crescimento, de amadurecimento, onde nós conhecemos Deus mais profundamente, onde recebemos mais capacitações de Deus. Momentos de espera são momentos onde nós somos grandemente capacitados, onde das experiências que temos com Deus ali saímos mais fortes. Irmão, entenda de uma vez por todas, o Evangelho não promete tirar a montanha do nosso caminho, mas te promete pés para a montanha, ou seja, a capacidade para subir dessa montanha. Deus na sala de espera, ou seja, nesse deserto, muitas vezes a nossa alma, Ele não nos esmaga, Ele nos treina, Ele nos capacita. O terreno pode continuar áspero, mas a tua alma ganha estabilidade. Menos barulho, mais consistência, constância, menos ansiedade, mais fidelidade. Os meus pés são como da corça. A montanha não foi tirada, mas eu consigo escalar essa montanha agora. Deus me deu poder para eu vencer, para eu continuar na jornada, para eu continuar esperando. Eu vou repetir. O Evangelho não promete tirar montanhas, irmãos, mas promete dar pés para aquela montanha. Problemas nós vamos enfrentar. A Bíblia nunca pintou uma vida aqui, neste momento, como fosse um mar de rosas.
Cristo sempre foi muito sincero e muito, né, até brutal muitas vezes, sobre a realidade da vida, porque ela é brutal. Né? Aqui vocês terão aflições, ou seja, vocês têm que ter bom ânimo, porque vai ser difícil, cara. Vai ter choro sim, vai ter dificuldades, vai ter montanhas no meio do caminho, o caminho não é reto, liso, não é? Mas todos esses dias, ali eu estarei e te capacitarei para subir essa montanha. Não é? Poder. E por fim, o quarto presente que Deus nos entrega nesses momentos é a alegria. Né? O mesmo Deus que sustentou Abacuque o levou a cantar, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Um versículo antes, o profeta ele estava tremendo por dentro. Né? Tremendo. E agora ele está cantando. Isso aqui define um tipo de alegria, pelo menos bíblica, sabe? Você fala, como assim me alegrarei? Numa situação tão difícil que eu estou passando. Não é euforia, é resistência, sabe? Abacuque não está celebrando a perca que está acontecendo em Judá. Ele não está celebrando a espera. Ele está confiando e resistindo em Deus no meio dela. E ele chega à conclusão, ainda que a figueira não floresça, ou seja, se a nossa alegria depende da figueira florescer, em outras palavras, da cura que nós tanto lutamos, oramos chegar, do emprego, o empregador assinar a nossa carteira, da resposta que nós estamos pedindo, quando essas coisas faltarem ou enquanto elas faltarem, a tua alegria também não existe. Não é? Mas sua alegria está no Senhor, a presença de Deus não falha e ela é constante. Se a tua alegria está na promessa, ela irá se cumprir. E o poder nos sustenta. Jesus, no final das contas, ele permanece o mesmo quando as figueiras não dão frutos. Porque no final, o fruto da figueira pode faltar, mas Deus em nossas vidas não. E é isso que Abacuque está falando aqui. Eu me alegrarei no Senhor, mesmo que a figueira não floresça. Ou seja, mesmo que a resposta não seja como eu quero, ou mesmo que a resposta demore mais do que eu queria, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Abacuque não está aplaudindo a situação que ele está passando, é uma situação muito dura. Ele está confiando em Deus no meio daquela situação. Ele olha para aquele campo, Judá, as injustiças e tudo acontecendo, e ele consegue cantar não porque tudo está bem, mas porque o Senhor é o seu bem. Percebe a diferença? Essa alegria, ela ocorre mesmo em meio a lágrimas. Na prática, ela tem um som de obrigado, sussurrado no meio do corredor de um hospital, de uma adoração simples no meio de uma incerteza, de um coração que descansa, porque sabe quem está conduzindo aquela situação na vida dele. Então, assim a presença nos sustenta, a promessa traz ancoragem, o poder firma nossos pés, e tudo isso desabrocha em alegria, uma alegria sóbria, uma resistência. Não a festa de quem já colheu os frutos pelo qual está orando, mas o cântico de quem confia em Deus mesmo antes da colheita. Quem confia que Deus está trabalhando mesmo antes de ver a resposta. Quem confia que Deus está trabalhando mesmo em meio à noite, antes de ver o sol começar a nascer. É desse jeito que a sala de espera deixa de ser aquele banco de aflição e vira uma estrada de crescimento para nós. Uma estrada de amadurecimento. Deixa de ser um lugar apenas de aflição, aquele lugar de dor, ansiedade,
para ser um lugar onde Deus está trabalhando profundamente e nos tornando mais fortes. Para ser um lugar onde nós podemos nos aprofundar no relacionamento com Deus. E quem sabe, após esse banco da espera que você está vivendo, você não vai poder dizer também que antes você conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora você conhece porque você andou com Ele. Não é? Queridos, nós caminhamos com Abacuque, não é? Uma caminhada rápida, mas profunda, da sala de espera até a torre de vigia. Entendemos que silêncio não é ausência, não é? Deus está trabalhando, a todo momento Deus está trabalhando. Muitas vezes Deus não vai nos responder com um cronograma do que Ele está fazendo e os horários, não é? Mas Ele entrega direções, e uma das direções é que o justo viverá pela fé. E mais do que Ele pode nos entregar de respostas, Ele se entrega. A presença dEle é entregue para nós. Nós recebemos o próprio Deus. Presença que sustenta, promessa que ancora, poder para hoje, para os desafios de hoje. E nesse caminho nasce uma alegria sóbria, não uma euforia, mas o descanso que aprende a cantar mesmo em meio às lágrimas, a adoração que surge mesmo no momento difícil. E é isso que eu gostaria que você levasse para a sua semana, levasse para a sua vida. Onde a ansiedade sussurra, nada está acontecendo, confesse, Deus está comigo. Deus não me abandona. Não é? Onde a tua pressa começa a exigir explicações demais, se firma na promessa. Aquele que começou a boa obra na minha vida, ele não vai parar até concluir a boa obra. Deus está trabalhando, eu não preciso apressá-lo. Deus tem seu tempo e o tempo de Deus é perfeito. Deus nunca está atrasado. Deus nunca está atrasado. Não é? Se lhe faltava fôlego, peça pé firmes. Deus nos entrega poder, pé firmes, para o terreno que nós estamos pisando. O passo pode ser curto, mas o pisar é firme. Focados em Deus. Não é? E enquanto a porta ainda não abre, enquanto ainda a resposta não chega, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é? Acende a luz no meio do corredor. Talvez a princípio não mude tudo por fora, mas ilumina o próximo passo. Traz certeza de onde nós estamos pisando. Agora cada um de nós tem que escolher como nós vamos esperar. Com punhos cerrados, o coração pesado, cobrando Deus, sentado no banco da aflição, não é? Ou firmados na promessa, ancorados na promessa, sustentados pela presença, capacitados pelo poder, carregando a alegria em meio às lágrimas, sabendo de que a certeza de quem conhece o Deus que serve. Para que de novo o banco das aflições, da espera, se torne a estrada de crescimento em nossos dias. Gostaria que você levasse para a sua semana, primeiro, presença. O Senhor está com você em todo momento. O Senhor está com você. Segundo, quem começou a boa obra na sua vida vai concluir. Deus não deixa nada inacabado. E terceiro, poder e alegria. Dá-nos pés firmes hoje. E ainda que... Aqui não coube o versículo todo, né? Mas ainda que a figueira não floresça, nós nos alegraremos no Senhor. Amém?